O Brasil é recordista mundial em ações trabalhistas. E ao contrário do que pode parecer, isso não protege o trabalhador. Muitos empresários fecham as portas porque não conseguem arcar com os custos dessas reclamações na justiça. A consequência é que o desemprego aumenta. Veja agora o que está por trás dessa verdadeira indústria de processos trabalhistas. Durante 15 anos, Roberto foi sócio de uma fábrica de peças automotivas. Empregava 200 pessoas, todas com carteira assinada e direitos pagos. Ainda assim, as visitas ao Fórum Trabalhista eram frequentes. Chegou a vir um diretor do RH da Alemanha para o Brasil para tentar entender o que nós fazíamos de errado para que gerasse tantas ações trabalhistas. Quantas ações vocês tiveram? Eu acredito que mais de 100 e poucas ações no decorrer de um período fechado de 6, 7 anos, mais ou menos. Quantas ações você ganhou? Nenhuma. O prejuízo passou de R$1 milhão. Roberto abandonou a sociedade. Como não tinha dinheiro para quitar as ações, teve os bens bloqueados pela justiça. Simplesmente uma vida inteira de trabalho evaporou. Perdi totalmente tudo que eu tinha. Casos assim são frequentes no Brasil. Existem 100 milhões de ações de ex-empregados contra patrões em tramitação no país. Esse número equivale a mais da metade de toda a população brasileira apta ao trabalho. O Brasil é o país recordista em processos trabalhistas. Só no ano passado foram registradas cerca de 3 milhões de novas ações. Um número quase 50 vezes maior do que a média mundial. José Pastore é um dos maiores especialistas em relações do trabalho do Brasil. Estuda o tema há 50 anos. Você pegar um país que tem muita ação trabalhista, que, por exemplo, é a França, hoje está em torno de 80 mil ações por ano. 80 mil, nós temos 3 milhões e meio, 4 milhões, depende do ano. Muitos especialistas atribuem esse recorde a uma característica da justiça do trabalho. Os juízes costumam tratar patrão e empregado de maneira desequilibrada. Hélio Zilberstein é professor de economia da Universidade de São Paulo. A justiça do trabalho é tremendamente paternalista. Há muitos juízes que já julgaram todas as ações que vão aparecer na mesa deles. Eles vão dar sempre sentenças a favor do trabalhador, porque na cabeça deles a empresa é bandida e o trabalhador é um pobre explorado. Só no ano passado, as empresas foram condenadas a pagar 20 bilhões de reais em ações trabalhistas. Um valor tão alto não atrai apenas os trabalhadores, mas também os advogados. Há uma indústria de reclamações trabalhistas. E por que isso acontece? Porque os advogados levam 30% do valor da sentença. Alguns escritórios de advocacia fizeram fama e fortuna com ações trabalhistas. Um deles, com sede em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, se especializou em processar as montadoras de veículos da região. A empresa criou várias filiais e entra na justiça com 2.000 ações por mês. Segundo reportagem de um jornal de São Paulo, pelo menos 3 funcionários de uma montadora informaram terem sido procurados no mês passado pelo escritório. Não sei como conseguiram o telefone de casa, conta um deles. A empresa nega que tenha serviço de telemarketing. Quando há programas de demissões voluntárias, sempre aparecem pessoas distribuindo cartões de escritórios na porta do Sindicato dos Metalúrgicos. Prática condenada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Essas imagens mostram um bairro de São Paulo repleto de agências de emprego. Elas revelam como os escritórios de advocacia se organizam para atrair novos clientes. Em plena calçada, nossa produção é abordada pelo funcionário de um escritório.
senhor está fazendo um cálculo na consulta grátis, não vai pagar nada para o senhor saber quais são os seus direitos e qual documento você precisa trazer para você estar recebendo qual o benefício. O produtor diz que não tem interesse. Ainda assim, o funcionário insiste. Quando o senhor for mandado embora, o senhor tem direito a receber fundo de garantia, férias e INSS, tudo direitinho. O senhor pode fazer um cálculo para saber se te pagaram certinho, se te pagaram errado, o senhor pode estar abrindo o processo. O rapaz leva o produtor até uma sala comercial a poucos metros de distância. Rapidamente, uma atendente calcula quanto ele poderia receber se cobrasse 2 horas extras diárias de um antigo patrão. Dá em volta de uns 20, 30 mil. De volta à rua, o produtor aceita o convite para conhecer outro escritório. A atendente diz que os advogados estão abarrotados de trabalho. A ação trabalhista não falta. E eu tenho mais de 30 ações para fazer. A gente tem esse escritório, a gente tem outro. Neste outro escritório, uma moça que se diz estagiária de direito diz que a vitória é quase certa. De 0 a 10, quantos casos vocês têm? De 0 a 10 não. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho diz que outro motivo para o aumento de processos é a crise econômica. A justiça do trabalho é, na verdade, a justiça do desempregado. O empregado, enquanto está com emprego, ele não entra com medo até de perder o emprego. Quando sai, aí ele entra com a ação e, aumentando o número de desempregados, aumenta o número de ações. Para o especialista, mesmo quando o empresário faz tudo certo, ele é prejudicado. Se você trabalhar direitinho, se você tratar direito os teus trabalhadores, mesmo assim, você pode ir lá na frente levar um processo. Porque alguém que foi demitido da tua empresa recebeu todos os direitos, houve um advogado trabalhista buzinar e vai na justiça porque ele sabe que vai ganhar alguma coisa lá. Foi o que aconteceu com o Mário Augusto. Dono de uma loja de móveis de escritório há mais de 2 décadas, ele nunca tinha sido processado por funcionários, até o ano passado. De repente, foram 3 ações ao mesmo tempo. Cada reclamante testemunhou em favor dos outros. Para Mário, foi tudo combinado. Aí você chega num fórum trabalhista, olha para a cara de uma juíza e fala: juiz, ele tem uma ação contra mim, essa pessoa que está dando testemunho. É troca de favores. Ela, mas eu vou ouvir ele mesmo assim. Então é assim, é complicado. O empresário conta que um dos processos foi aberto pelo dono de uma marcenaria que nem funcionário da loja era. Ele vinha e pedia serviço para mim, porque estava meio ruim. Aí eu comprava matéria-prima e terceirizava para ele, mandava lá entregar para ele, produzia, eu pagava a mão de obra. Aí ele entrou na justiça, falou que trabalhou para mim 8 meses, que eu não paguei isso, que eu não paguei aquilo. E para não prolongar muito, como diz o ditado, mais vale um péssimo acordo do que uma boa demanda, me senti obrigado a fazer um acordo com ele para pagar para ele R$6.000, sendo que ele nunca trabalhou para mim, fora as custas do meu advogado, né? Mário hoje se diz desanimado, tem medo de dar novos empregos. No passado, eu cheguei a ter 12 parceiros, não chamo nem de funcionários, chamo de parceiros, porque eu prezo muito pelas pessoas aqui que trabalham comigo. Hoje, eu tenho 3. E a minha vontade é ter um só. Segundo os especialistas, a grande quantidade de processos tem influência direta no aumento do desemprego. Hoje, são mais de 14 milhões de brasileiros sem trabalho, um dos piores índices da história. Toda vez que você causa insegurança jurídica para o empregador, ele hesita em investir. E a complexidade da lei trabalhista no Brasil e da própria Justiça do Trabalho, elas acabam conspirando contra o investimento e, portanto, acabam conspirando contra o emprego. Paulo é dono de uma das maiores fábricas de embalagens descartáveis do mundo. São 460 funcionários, mas ele poderia empregar bem mais. Hoje era para eu ter 2.000 funcionários. O receio em contratar surgiu em 2010, quando Paulo resolveu diversificar e abriu um restaurante.
Foram meses imaginando como seria, enfim, a inauguração do tão sonhado restaurante. Uma casa suntuosa para muitos clientes. Foram contratados 107 funcionários, todos com carteira assinada, horas extras pagas. E mesmo assim, 61 deles entraram na justiça pedindo indenização. As portas do restaurante foram fechadas em 2014. Foi uma das maiores frias que eu entrei. Paulo desembolsou cerca de R$300 mil só com as indenizações, fora os custos com advogados. Ele garante que nunca fez nada errado. A indústria da indenização é o maior centro da mentira na face da terra que existe aqui no Brasil. Porque você pode chegar lá, contar tantas histórias, aceita o papel, aceita tudo. A consolidação das leis do trabalho, ou CLT, é um conjunto de regras de proteção ao trabalhador. Ela tem quase 74 anos. Para esse advogado especializado em direito do trabalho, a legislação está ultrapassada. A CLT, ela pertence a um mundo que não existe mais, ou então aquele setor mais atrasado do mundo do trabalho. Uma proposta para modernizar as leis trabalhistas no Brasil foi aprovada nesta semana na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Também nesse ano entrou em vigor a lei da chamada terceirização irrestrita, um sistema em que uma empresa presta serviços a outra, barateando os custos de mão de obra. O deputado federal Vitor Lippe fez parte da Comissão da Reforma Trabalhista. Em pronunciamento na Câmara, o deputado denunciou o atraso da nossa legislação e a indústria das ações trabalhistas. Eu não me lembro na minha vida como cidadão brasileiro de ver um número tão estranho do Brasil em relação aos outros países do mundo. Nós estamos aqui porque algo muito estranho e muito perigoso está acontecendo. Precisamos corrigir isso. O deputado lembra que a reforma não retira os principais direitos adquiridos pelos trabalhadores. Ninguém vai mexer em férias, 13º, fundo de garantia, todos os direitos que hoje as pessoas têm. O que nós precisamos discutir hoje é o abuso que tem existido nas ações trabalhistas no Brasil. A reforma propõe regulamentar e flexibilizar apenas o que é negociável. Férias, por exemplo, poderiam ser divididas em 3 períodos ao longo do ano. O trabalho remoto ou à distância seria permitido. As jornadas poderiam ser adaptadas conforme a necessidade. Tudo negociado entre as empresas e os sindicatos de trabalhadores com valor de lei. Hoje as pessoas querem ter mais flexibilidade no trabalho. Tem muita gente que gostaria de trabalhar 3 vezes por semana, que gostaria de trabalhar em casa, que gostaria de ter outros horários, de trabalhar em vez de 8 horas por dia, trabalhar 4 horas por dia ou 3 horas por dia e receber por isso. Hoje não é respeitado esse tipo de contrato, porque você tem que seguir o que já está lá na legislação. Muitos desses pontos já são praticados em países desenvolvidos. Na Inglaterra, o que é acertado entre empregado e patrão tem valor legal. E o advogado que pegar uma causa trabalhista sem fundamento pode ser punido. Levar o empregador à justiça no Reino Unido custa caro. Desde 2013, o governo cobra taxas de até 1.200 libras, o equivalente a R$ 4.600, para entrar com uma ação nos tribunais trabalhistas. Com isso, o número de processos diminuiu em quase 70% em 4 anos. Em 2016, foram registrados apenas 17 mil novos casos, um número 177 vezes menor que no Brasil. Matt Craig é um líder sindical. Ele critica a cobrança, diz que as taxas caras afastam os trabalhadores mais pobres. Mas Matt explica que os próprios sindicatos se empenham em mediar um acordo entre as empresas e dessa forma evitar que as disputas cheguem à justiça.
O governo britânico também tem um órgão especial de conciliação, como conta essa advogada brasileira que vive em Londres. Esse órgão do governo contata a outra parte e pergunta: tem acordo? Essa é a situação. E começa uma negociação. Se aquele órgão do governo consegue chegar numa negociação, não passa disso. Para ali. Aqui no Reino Unido, a legislação trabalhista é muito mais flexível do que no Brasil. Carteira de trabalho não existe. As jornadas não são regulamentadas, mas sim discutidas diretamente entre patrão e empregado. Uma pessoa pode ser contratada para executar um serviço por 2 horas num dia, 3 horas no outro, 5 horas no dia seguinte. Não importa, no final da semana ela vai receber exatamente pelas horas que trabalhou. Tudo é colocado num contrato de trabalho. E depois, se houver alguma mudança, como por exemplo o aumento de salário, basta oficializar com um e-mail de confirmação. Tudo isso simplifica a relação profissional e faz com que as demissões normalmente sejam amigáveis. Segundo a advogada brasileira, no geral o trabalhador inglês não recorre à justiça. E mesmo que resolva processar o ex-patrão, dificilmente vai encontrar um advogado disposto a assumir o caso se não tiver provas convincentes de que foi lesado. Se esse direito não está sendo violado, não existe, nós não podemos levar o caso adiante. Porque nós poderemos ser repreendidos pelo nosso conselho de advogados, aqui nossa ordem dos advogados, e até o juiz pode nos denunciar dizendo que nós estamos conduzindo um caso que é inexistente. Aqui nos Estados Unidos, se fosse feita uma consolidação das leis trabalhistas federais, ela caberia num cartão deste tamanho. Basicamente, o governo estabelece um salário mínimo, a jornada de 40 horas semanais e, se o funcionário precisar esticar, o pagamento de horas extras. Fora isso, cada estado cria as próprias regras. As leis estaduais funcionam como uma proteção mínima do trabalhador. Mínima mesmo. Em Nova York, por exemplo, a legislação não prevê férias remuneradas. O que vale é o que está no contrato de trabalho. Se o colaborador quiser férias ou qualquer outro benefício, precisa negociar direto com o patrão. O advogado Michael Lemonsoff explica que num lugar competitivo como Nova York, os empresários precisam atrair os melhores funcionários. Por isso, é comum eles permitirem pausa para almoço, férias e até licença maternidade remunerada, o que também não está previsto em lei. A lei da oferta e da procura faz com que a situação não seja sempre desfavorável ao empregado. Como o desemprego nos Estados Unidos atingiu o menor nível em 9 anos, os americanos podem escolher onde preferem trabalhar. Michael conta que ele mesmo oferece muitos incentivos para manter os mais de 50 funcionários que tem no escritório. As duas partes podem encerrar o contrato sem qualquer motivo ou aviso prévio. A indenização pode ser uma multa prevista no acordo. Michael garante que esse sistema americano funciona muito bem. Quase sempre não há disputas na justiça. Eu acho que alguns caminhos seriam esse de prestigiar mais os meios alternativos de composição, como a arbitragem de dissídio individual, a prestigiar a negociação coletiva, se conseguir de novo dar uma vida às comissões de conciliação prévia e, ao mesmo tempo, que a homologação das rescisões nos sindicatos tivesse um valor mais definitivo. Se a reforma trabalhista do Brasil for aprovada pelo Congresso, ela deve desafogar tribunais em todo o país e diminuir a lentidão na justiça. O Ministério do Trabalho também acredita que, se uma pequena parcela dos 20 bilhões de reais gastos com indenizações for aplicada pelas empresas em contratações, o país poderia gerar mais de 5 milhões de empregos em 2 anos e evitar a falência de muitas empresas. Shobei Watanabe tinha uma confecção com 200 funcionários. Eu tive em torno de 50 ações
Fundamentadas ou não fundamentadas? A maioria não fundamentadas, mas a Justiça do Trabalho aqui no Brasil, ela parte da premissa de que o empregador sempre é culpado e sempre ele deve. Falido, ele fechou a fábrica e foi estudar direito. Hoje se dedica a defender empresários em disputas trabalhistas. Hoje eu não dou emprego para ninguém mais. Hoje eu trabalho eu e o meu filho, que é advogado também. O senhor nunca mais pretende abrir uma empresa? Eu não pretendo. E eu não recomendo nem que meu filho abra a empresa, a não ser que a legislação seja alterada. Roberto, que apareceu no início desta reportagem, hoje é consultor. Escreveu um livro intitulado A Indústria Brasileira das Ações Trabalhistas. Nele, orienta colegas do ramo a não cair nas ciladas que acabaram com a vida empresarial dele. Nunca mais você pretende ter funcionário na tua vida? Nunca. Não? Nunca, infelizmente. Porque eu lamento pelos bons que pagaram pelos maus. Para ele, manter as coisas do jeito que estão só é bom para os empregos dos outros países. Muitas empresas que eu conheço que já montaram as suas estratégias, têm plantas para fabricarem os mesmos produtos, a mesma qualidade, só que em outros países.